Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Praesp Podcast. Quem fala com vocês é Paulo Arthur, ao vivo, na Rádio Pérola da Serra 87,5 FM, toda terça-feira às 2 horas e às quartas-feiras às 19 horas no YouTube da Praesp Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que envolve autoconhecimento, cuidado com o corpo e saúde íntima. Vamos falar sobre incontinência urinária. E do meu lado novamente, Lair Moura. Boa tarde, Lair. Olá, Paulo. As pessoas que estão nos ouvindo hoje e vão nos assistir a partir de amanhã. Hoje nós vamos abordar um tema super importante, que é a incontinência urinária. Você que está nos ouvindo, para um pouquinho para ouvir melhor, chama sua vizinha, chama sua filha, a sua mãe. É um tema muito importante que ainda é tido como um tabu. As pessoas parecem que têm vergonha de falar sobre ele, mas hoje a gente está aqui de mulher para mulher, né, Tamires? Nós estamos convidamos a Tamires, uma fisioterapeuta especializada no assunto, e ela vai estar aqui para abordar, né, o tema e também as pessoas que quiserem ligar e conversar conosco. É isso aí. Muito obrigada, viu, Tamires, por ter aceito o convite, e fique de olho aí na gente, hein? Quer falar um pouquinho sobre você, Tamires, se apresentar? Posso falar. Olá, boa tarde. Eu sou a Tamires, sou fisioterapeuta formada há 14 anos. Há 11 anos eu trabalho na Praesp com neuropediatria e tive vi uma necessidade também de estudar um pouco mais sobre saúde íntima. Sempre tive interesse nessa área da saúde íntima feminina e fui buscar. E é uma área muito ampla, né? Como a Lair disse, é uma área de muito tabu. Fiz uma especialização, sou formada nessa especialização há 4 anos. Isso aí, tem muito assunto para discutir aqui com o nosso pessoal. Temos. As cadeirantes, né, as mulheres cadeirantes, exatamente, precisam muito, né, dessa orientação, precisam muito desse tratamento. Não só elas, mas aí você que tem, dá uma tosse, sai um pouquinho de xixi, sim, né? Sim. Dá uma risada mais alta, sai um pouquinho de xixi. Então isso, tudo bem, tem tratamento, né? Eu costumo falar que isso não é normal. Não é normal. Sempre que eu falo, não é normal. Porque tem gente que fala assim, fui dar risada, nossa, foi tão engraçado que até fiz um xixi. Não é normal, não é engraçado, né? Mas tem cura, né? Tem cura, tem tratamento para isso. Isso mesmo, né? É disso que nós vamos falar hoje. Tratamento, a gente vai abordar, né, como um problema que tem solução. Sim, isso é bom, tem né? solução. Basta as pessoas reconhecerem o próprio corpo para saber que não está normal e que precisa dessa ajuda, porque a gente encontra tabu e preconceito quando a gente vai falar todas as áreas, não só como incontinência, como algumas outras disfunções, até mesmo uma disfunção sexual. Muita gente tem muito preconceito de falar, muita vergonha de falar, e é importante a gente se falar muito desse assunto, expor bastante isso, porque é saúde, isso também é saúde. Se isso vem acontecendo, né, é porque tem algo de errado no seu corpo. Tá? Isso não é normal. Vamos usar esse termo. Mesmo. Isso não é normal. Vamos começar pelo bloco 1. A gente vai entender a anatomia pélvica e a importância do autoconhecimento. Eu vi que você trouxe algumas coisinhas aí, vai mostrar pro pessoal. Trouxe então, na rádio, quem está nos ouvindo vai falar, não, eu não estou vendo, né? Mas a Tamires vai descrevendo, né, o que você vai apresentando. Acompanha lá no podcast. Isso, e aí vai ver a imagem, né? E vai gostar, porque a gente vai tratar muito bem desse assunto de uma forma científica, né? E dá para interpretar um pouco melhor, assimilar o que eu vou estar falando com o que eu vou estar demonstrando, né? Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre a pelve, né? A nossa pelve, nós temos os 2 ossos, mais o osso do sacro que nós temos. E essa pelve, ela sustenta todos os órgãos da região pélvica. A saúde pélvica, ela diz muito sobre a saúde dos órgãos que estão dentro dessa região pélvica. Lógico, aqui é um tamanho bem menor. Tanto mulher quanto homem, né, tem uma diferença de tamanho, porque a mulher acaba sendo um pouquinho mais larga por questões hormonais, por questões do útero. A mulher precisa receber um bebê, né, com o decorrer do tempo. E aí tem uma diferença entre homem e mulher. Então, a gente vai falar, homem também é importante.
gente. A Sim. gente vê muita mulher, quando a gente vê muita mulher, porém o homem fala bem menos, tem muito mais vergonha do que a mulher. Ah, com né? certeza. É muito Verdade. importante. Porque ela estava falando do quadril, ela trouxe aqui, né, é um quadril, o osso do Isso, quadril. é um esqueleto do esqueleto, quadril. Esqueleto, é. Isso. Os ossos, né, e mais um pedacinho da coluna, coluna, né? isso. Exatamente essa onde fica nossos, Onde fica todos os nossos nossa parte órgãos. íntima. É. Isso, nossos órgãos, né? Nossos órgãos pélvicos. Quais são esses órgãos pélvicos? Eu vou começar falando do masculino, tá? O masculino eu tenho a imagem, tá? Aqui é o sistema reprodutor masculino, né? Que nós temos o pênis, né? O testículo, né? E tem o saco escrotal, que chama, tá bom? E aí aqui é onde tem os espermatozoides. Essa parte aqui é a bexiga e a próstata, tá? Vamos prestar bastante atenção na próstata, porque aqui da bexiga nós temos o canal da uretra, que é por onde sai a urina, que lá mais frente a gente vai falar sobre a incontinência urinária, Sim. tá? E aí o que acontece? A próstata, ela pega um pouquinho da uretra, e vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, então vamos guardar isso daí. Embaixo da bexiga nós temos a próstata, que pega um pouquinho da uretra, tá bom? Certo. Esse é o do homem. Tá? Então, nós temos lá, no homem é basicamente a bexiga, vem lá dos rins, né? A questão da urina vem lá dos rins, que filtra, passa pelos ureteres, chega na bexiga, tá? E no homem, o canal da uretra do homem é maior do que o da mulher. É importante a gente falar isso, porque isso também influencia, né? Tanto na incontinência urinária quanto em outras patologias, tá? Que a gente encontra na região. E aí, aqui eu tenho o feminino, tá? Essa daqui, gente, é a vulva. Mas no popular. Ela trouxe uma vulva é um protótipo. Feita de bem maior, tá? Ah, sim, só para todo mundo ver. Amanhã, né, no podcast. No podcast. Então, assim, ela trouxe feita em feltro, né? Toda coloridinha. Isso. Toda coloridinha. E eu vou falar sobre a estrutura da vulva, tá? Aqui a vulva, ela tem os nomes populares, cada um Sim. dá o seu nome particular, cada região né? Também, Cada né? região, cada mas país o nome também. exatamente. Mas o nome técnico é vulva, tá? O que quando a gente vai estudar, é vulva. Então, nós temos aqui os grandes lábios, né? Os pequenos lábios, o clitóris, né? Que é uma zona exógena, que é onde a mulher sente o prazer, né? Onde tem o prazer feminino. A uretra, que é por onde sai o xixi, tá? E o introito vaginal, que começa o canal da vagina, tá? A vagina é onde sai o bebê, é onde sai a menstruação e onde na relação sexual tem a penetração, tá? Basicamente, a vulva é isso. A mulher também tem, nessa região pélvica, o útero, que influencia também bastante na incontinência urinária, porque muitas gestantes sofrem de incontinência urinária por conta do peso do útero, tá? As que têm bebês gêmeos, né? Imagina 3 bebês na barriga, né? É verdade, é isso pensa mesmo. bem, né? É isso mesmo. Eu penso... É pesado. Aí você imagina, se é pesado pra gente, assim, imagina pro músculo que tá aqui, Sim. que são 13 músculos, né? Esses órgãos, e tem também a bexiga da mulher, né? Então, essa parte urinária é igual. Porém, a uretra, que é por onde sai a urina, né? O canal da uretra da mulher é diferente. Vou mostrar uma outra imagem aqui. Eu tenho imagem da diferença entre homem e mulher. E aí, só o tamanho mesmo do canal da uretra, que é por onde sai a urina, é diferente, tá? Do homem é um pouco mais alongado, né? É mais alongado. E... eu costumo falar que
é muito amplo. Então, a gente vai sempre puxando. A gente fala de uma coisa, lembra de outra e vai puxando sempre os assuntos. E isso também, essa diferença influencia também lá numa infecção urinária, lá na frente. E hoje em dia, não, sempre teve, né? Mas há um grande número de mulheres que têm infecção urinária e não é só uma vez, ela vem de repetição. E é perigoso, né? Lair, porque a mulher sente uma ardência ou não, porque tem umas que são silenciosas. As silenciosas são piores porque a maioria das vezes ela já subiu, já está afetando o rim. Isso mesmo. Então, isso é muito perigoso. Então, hoje a gente está falando aqui, né? Você que ligou a rádio agora, a Rádio Pérola da Serra, e nós estamos falando, né, sobre incontinência urinária. Sim. E aí a fisioterapeuta que está falando hoje, ela já deu toda uma introdução, né, falando está mostrando, né, a parte pélvica, né, dos órgãos, tudo que envolve nos órgãos, isso. a diferença no homem e da mulher, e o nosso foco vai ser na mulher hoje, né, embora faça uma referência, né? É porque a maior incidência acaba sendo isso, a maior mas incidência. Frente a gente fala um pouquinho mais Sim, um disso. pouquinho. Mas a infecção urinária, ela é perigosíssima, né? Não é nem perigo, é perigosíssima. As mulheres têm que tratar muito, muito bem. Muito, né? É a importância da água que todo mundo fala, né? Sim. Não é só porque você tem que ingerir água, só por ingerir, né? Um dos motivos é também a questão da infecção urinária. Sim, infecção. Porque é algo que começa silencioso, quando você vai ver, já tomou um rumo que a gente não consegue controlar. Que é irreversível, né? Exatamente. É irreversível. Um termo que me chamou muita atenção aqui foi assoalho pélvico. O que seria assoalho isso? pélvico. Então, nós falamos sobre todos os órgãos que estão naquela região pélvica, né? Só que esses órgãos, como eu falei, eles não ficam flutuando, né? O assoalho pélvico é um conjunto de 13 músculos, né? Que ficam... fazem um assoalho mesmo, um chãozinho para aguentar o peso de todos esses órgãos, né? Então, o assoalho pélvico, ele sustenta todos esses órgãos e ajuda na contenção da urina, né? E das fezes também. Eu achei um termo bem diferente. É o assoalho, né? né? Mas é o assoalho de assoalho mesmo. Quem está nos ouvindo, então assim, a Tamiris, ela apresenta aqui eu mostro a pelve. O osso, né? O osso do quadril, né? Isso. Quadril. Imagina assim, seu quadril, os ossinhos do seu quadril e atrás a coluna, né? Então, aí embaixo vai chamar assoalho, né? Assoalho, isso que é quem sustenta todos esses órgãos, né? Bexiga, no caso da mulher, o útero. É tipo uma plataformazinha, né? Isso, é um então, nossos ossos aí no quadril, ele vai formar uma plataforma onde vai nascer os ossos, os órgãos vão ser instalados, eles vão ser suportados, né? Ele fica aqui e os órgãos, né? Aqui. Isso. Quer dizer, tem que ter um assoalho, né? Na casa da gente não tem um assoalho que sustenta a casa? Sustenta os móveis, é isso mesmo. É por isso que ele a mesma coisa, assoalho pélvico, né? Assoalho pélvico. Quer dizer, o chão da pelve. O chão, né? Forte, tem que ser forte. Por isso tem que ser forte. É disso que nós vamos falar, né? Exatamente. Temos que fortalecer o assoalho para que ele possa suportar os órgãos, né? Que vão trazer saúde para a mulher, né? Isso mesmo. O assoalho pélvico, ele é fundamental, gente. É de extrema... Tem 11? São 13. 13? Nossa, 13. olha, 13. 13. Você falou sobre fortificar esses 13 músculos, né? Tem algum exercício específico? É o exercício mais simples do mundo. Sério? E como é que é esse exercício? É assim, homem, mulher, todo mundo pode fazer. Agora em casa, quem tá ouvindo a gente pode fazer também. Vocês aqui do meu lado também podem fazer. Eu estou fazendo e ninguém tá percebendo. É porque é um tabu, e o pessoal fica, né, sofrendo aí com incontinência e não se cuida, né? Então hoje a gente trouxe uma fisioterapeuta aqui que está falando muito sério com vocês. A gente tá sorrindo, mas é muito sério o assunto. Sério, sim. Então ela vai falar coisas sérias sorrindo, né? Sim, porque bom, né? A gente tem que mudar essa imagem que tem, né? Não é normal ter incontinência urinária, mas é normal você falar sorrindo sobre um assunto tão importante, sim, né? Sim, não é normal ter, mas a gente tem que normalizar um pouco essa questão
de falar desses problemas na região. E como você pélvica, falou, primeiro a gente tem que conhecer o corpo da gente. Porque é claro que a gente sabe que tem os ossos do quadril, né? Tem os ossos da perna, vai que encaixa no quadril, e tem depois a coluna, né? Que encaixa nos ossos do quadril. E lá dentro, né? Tem os órgãos que a gente vai estudar ali. E vai... A pelve, ela é uma casinha, né? Como a Lair disse, é uma casinha que estão esses órgãos. E tem o assoalho, tem o seu piso ali, e esse piso tem que ser cuidado, porque assim como numa casa a gente não pisa, se ele não é cuidado, começa a casa inteira a desmoronar. Né? Minha casa, essa é a minha casa, minha vida. Se eu não cuidar dessa casa, você não vai ter uma vida boa. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, né? São contrações que a gente realiza, o nome são exercícios de Kegel, né, que chama, e essas contrações, nossa, como eu vou saber se eu estou fazendo certo essas contrações, se estão sendo efetivas essas contrações, como que eu vou saber fazer isso, né? Na hora que você estiver fazendo um xixi, né, para você ter a primeira noção do que são essas contrações, ter esse primeiro conhecimento. Na hora que você estiver lá no banheiro fazendo o xixi, dá uma parada, então lá, fiz o xixi, né, xixi, contrair. Aí eu cortei o xixi. É como se fosse uma academia, hein, Antamires? Temos até pezinho. Academia, hein? Temos Vamos até lá. pezinho, depois eu mostro. Depois eu mostro pra vocês. Mas hoje nós estamos falando aqui de uma ginástica, né? É uma ginástica íntima. É uma ginástica íntima. Olha aqui. Íntima, isso mesmo, ginástica íntima que você está aprendendo a fazer aqui hoje e que é muito importante para a sua saúde. E é uma ginástica íntima para todos. Ah, sim, para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. É isso mesmo. Quem sofre de incontinência e quem não sofre de incontinência, para começar a fortalecer aquela região, para futuramente fortalecer não sofrer. O assoalho, né? O assoalho, isso exatamente. Mesmo. Vamos lá. Fortalecer o assoalho pélvico, para não sofrer futuramente, né? Você falou sobre 13 músculos. Existe um deles mais importante ou todos são importantes? Sim, todos são importantes, todos têm função de sustentar, né? Mas aquele que vai... bloquear a saída da urina e a saída das fezes também, que existe a incontinência fecal, por mais que hoje o assunto seja... Por isso que eu falo que puxa muito, vai puxando sempre um nicho, vai puxando o outro, né? Existe também a incontinência fecal, mas ele vai tanto conter, ajudar na contenção, fazer com que não saia, não escape, né? Nem o xixi e nem as fezes. Na hora errada, né? Na hora errada. É o pubococcígio, que chama, ele é chamado de pubococcígio. Então, aí na hora que a gente está ativando lá, fazendo as contrações, vou dar uma risada, por exemplo, né? Que aí seria uma incontinência por esforço, mais pra frente a gente explica direitinho. Vou dar essa risada, ele tem que trabalhar, para eu não deixar essa urina escapar. Certo. Então, é ele que faz esse é um assoalho forte, né? Segura. Isso, travamento. Ele é o principal. Né, que faz esse travamento. É um nome difícil, hein? Repete outra vez devagarinho. Que pubococcígio. Nossa, não tem um nome popular? Não. Ele não tem um nome popular. Então a gente esse daí tem que decorar mesmo. Pois é. Esse é o mais importante. Então, esse músculo, né, dos 13, como ela falou, são 13 músculos importantes, músculos, né, que compõem, né? Isso. E ficam em cima do assoalho, né? Isso. Aí, só que um é mais importante, que é esse. É o pubococcígio, que ele vai fazer, não vai permitir que saia, que tenha esse escape da urina. Ele é o chefe, então, né? Ele é o chefe. Ele é o principal. É o principal. Então se ele tiver falho... Sim, só que não assim, pode falhar. Por mais que sejam 13, a gente não consegue fortalecer eles isoladamente. A gente acaba fortalecendo eles num grupo. Né? Então, é por isso que eu falo, vamos trabalhar, porque a gente trabalhando, na hora que a gente está contraindo, a gente consegue contrair tanto para prevenir a perda de urina, quanto para prevenir a perda das fezes. E também é uma academia que você vai de graça, na hora que você quer. Né? Exatamente. Então ninguém nem sabe que você rapidinho. Vai, né? E aí, então, olha como é importante isso. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer. Então, tanto homem como mulher, né, pode fazer, né, esse exercício para fortalecer esse assoalho, né, maravilhoso, que segura os 13 músculos, né, para que a gente não tenha incontinência urinária. Isso. Ou também incontinência, né? Fecal. E ele também é importante, tanto o assoalho pélvico, né, esse fortalecimento do assoalho pélvico, ele é importante porque ele também deixa...
como que eu posso expor isso? Deixa uma questão sexual, dá uma melhorada nessa questão sexual, né? Então, isso é importante do homem, também, da porque mulher, ou só de um dos dois. sexo? a vida Dos dois. sexual A vida também é sexual importante também na é vida das importante. pessoas. Então, a gente tendo um assoalho pélvico fortalecido, o desempenho sexual, ele melhora. Ixi, então vai ter um monte de gente fazendo Vai, agora esse exercício. Tem que fazer esse exercício. Não, ainda mais pessoal que tá, ó, é como se fosse uma academia, sem pagar nada, você que controla seu horário, na hora que você quer fazer, e ninguém fica sabendo o que você está fazendo. Então, olha como é importante, né, essa aula de hoje, porque é uma informação bem importante para as pessoas. Então, gente, presta atenção e vamos começar já a fazer agora, tá? É agora. algo simples, né? O que a gente pode fazer agora é que é todo mundo, né? Vamos imaginar que todo mundo tá no banheiro. Vou lá fazendo um xixi, vou cortar o xixi. Cortei o xixi, contraí. Para aprender a fazer, né? Para aprender a fazer. Quem ainda não faz, né? Isso. É como se fosse vamos chamar assim, musculação. Isso, essa musculação, essa automusculação. Musculação da região pélvica. Olha, isso. Musculação da região pélvica. Então, se você estiver paradinha aí e perguntar, você fala, estou fazendo musculação para minha região pélvica. Esse é o recurso que importante. Que você consegue fazer sozinho, né? Pois é. Não, e é uma coisa assim que o pessoal, se você falar para algumas pessoas, vão achar assim que é nossa, né? Mas é uma coisa tão normal, né? Faz parte do corpo humano, faz parte do dia a dia e depois traz uma qualidade de vida. Porque quem tem esse problema, né, de incontinência urinária, enurese e ecoprese, né? Ecoprese, que assim na parte. Enurese e também quem não controla o cocô é ecoprese, né? Então tem criança, por exemplo, nós temos na Presp muitas crianças que têm enurese noturna. Ou todo dia também, né? Enurese ou ecoprese que não controla o cocô. Então, enurese para o xixi e ecoprese para o cocô. Isso. Né? Então, no caso, para as crianças que não conseguem, né, porque não têm compreensão, mas o que nós estamos falando é para os adultos, né, as mulheres adultas, né, principalmente, mas claro que todas têm, né, essa possibilidade. Eu falo de, às vezes você está num shopping, então, você vai num banheiro público, né, e você tem que tomar muito cuidado, porque você pode pegar uma infecção urinária, né? Isso. E são os jovenzinhas, né? A gente vê muita jovenzinha aí com infecção urinária grave, né? Porque não sabe explicar, né? Ou para a mãe, né? Também tem vergonha de falar alguma coisa. E aí está com uma infecção urinária, e aí quando percebe, já está atacando o rim, né? A gente conhece bastante casos assim que acontece. Sim. Então nós estamos falando uma coisa que não estamos inventando, estamos falando uma coisa séria, né? Que para o dia a dia vai ajudar muito as pessoas. Sim. É o famoso tabu, né? Que a gente tem que quebrar. Ah, sim. A gente tem que... a vergonha não pode ter nessa área, gente, porque vai muito além de eu perder um xixi. Ah, não, vou perder um xixi, coloco a fralda ali, tá tudo certo. Não. Não é. Não, porque com o músculo... Agora vamos para um ponto um pouquinho mais grave. Com o músculo do assoalho pélvico enfraquecido, além dessa perda de xixi e a possível perda de fezes, né? A gente pode ter também a decídua desses órgãos. Que aí entra a famosa bexiga baixa, a cistocele. Ah, isso aí. A Tem bexiga muita mulher baixa... que já foi ao médico, né, urologista ou clínico geral, ele fala, a senhora precisa de uma cirurgia, né? É isso mesmo. Em alguns casos, a maioria dos casos são cirúrgicos, né, que você coloca um anelzinho de contenção, né, para sustentar a bexiga. Só que até você descobrir, em alguns casos, ela é tão extremo que a mulher demora tanto em procurar ajuda, quando você vê a bexiga está praticamente toda para fora, né? Ela sai mesmo ela vem todinha e já tá ali, a mulher procura ajuda porque ela já tá toda machucada. Porque ela fica no atrito da fralda, porque não tá da perda de urina, aí com a fralda se faz tem as fezes, aí acaba causando uma infecção, então uma coisa leva a outra. Isso né? é gravíssimo. Então, é gravíssimo, é muito grave. Essa conversa que nós estamos tendo aqui,
né, assim, uma conversa muito franca, ela deveria acontecer em qualquer UBS, em qualquer unidade básica de saúde, né, para as jovens, em qualquer escola, né, escola de nível médio, excelente. que pudesse reproduzir isso, porque eu conheço bastante jovenzinha que teve essa infecção urinária e teve que ser internada, inclusive, né, comprometendo até o rim, por conta de ter vergonha de falar para a mãe, né, eu tenho que fazer xixi toda hora, arde, dói, né? Então, isso é grave. Então, essa conversa não pode só ficar aqui, viu? Sim. Tem que sair, tem que ir para as UBSs. Você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir, você que recebeu o conteúdo dessa conversa, tem que passar para todos os seus contatos, porque nós temos que socializar essa informação, né? É uma coisa científica, aqui é um cuidado, como outro qualquer, né? Exatamente. Todo mundo tem que ficar sabendo. Isso mesmo. Né? É o famoso que eu sempre falo, gente, eu termino todas as minhas palestras falando. Não é normal perder xixi. Sim. Não é normal perder cocô. Ah, mas foi só um pouquinho. Não importa. Alguma coisa de errado tem. Ah, mas foi só no momento que eu espirrei, que eu já tava apertadinha. Tava com tosse. Tava com uma tosse, nossa. Não é normal. Tudo que Sim. causa uma pressão ali, a própria atividade física, né? Quantos vídeos não tem na internet daquelas moças que pegam peso com escape de urina? Trabalha todo o corpo. E não trabalha o que é necessário. Aí ela pegou o maior peso do mundo, ganhou um troféu, só que ela perdeu a urina. Sim. Né? E morre cedo porque vai pegar uma infecção, vai ter... Exatamente. Pois gente, olha como é importante. É importante. Hein? É muito importante. Vamos lá, vamos seguindo, então. Para dar uma finalizada nesse bloco 1, né? A gente começou com a anatomia para explicar pro pessoal tudo a parte urinária, né? Tanto do masculino quanto do feminino. Isso. A pergunta que eu tenho é, quando você veio com esse negócio todinho aqui, eu falei, pô, é a vagina. Não, tem diferença de vulva e vagina. Tem a diferença. A vulva é todo o aparelho reprodutor, certo. Né? Tudo. Envolve os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra, a clitóris, o introito vaginal. A vagina é só esse introito aqui, ó. Tem o introito vaginal, É o introito vaginal e a vagina, ela dá continuidade, né? Que é um canal vaginal que tem lá pra dentro. Muita gente fala mesmo, fala assim, nossa, ai, a minha vagina, vamos dizer assim, tá doendo. A vagina é uma coisa. Agora, se for uma dor nos lábios, é a vulva, né? Você pode até identificar nos grandes lábios. Tudo bem. Agora, falar que os grandes lábios é a vagina, não pode. Porque o correto é vulva. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eu também tive essa dúvida. Num todo. Então, a gente vai passar agora para o bloco 2, que a gente já vai entrar na incontinência. Na incontinência urinária. Certo? Isso. O que é incontinência urinária? A incontinência urinária, ela é toda perda, tanto em grande volume ou pequeno volume, involuntária, né, de urina. Então, tossi, espirrei, não estava esperando, do nada fui correr, minha calcinha molhou, escapou um pouquinho. Essa é a incontinência urinária, é um tipo de incontinência urinária, né? Qualquer perda... xixi que não para, né? Então, porque se for continência, é aquele que você consegue parar, né? Você tem controle sobre os músculos, controle, né? Isso. Agora, quando você consegue chegar a um banheiro. Né? É porque você não consegue. Incontinência. Não contém. Não contém. Então, não contém a quando urina. você não consegue conter, é um problema sério. Sim, é um problema seríssimo. Os tipos é só da fezes e da urina mesmo, né? Os tipos de incontinência, né? Nós temos as incontinências fecais e as incontinências urinárias. Como a gente está falando de incontinência urinária, existem subgrupos, vamos dizer assim, da incontinência urinária. Então, nós temos a incontinência por esforço, que é quando tosse, quando espirra, quando faz esforço de atividade física. Isso. O peso da barriga da gestante, né, também, porque tudo faz uma pressão abdominal, e essa pressão abdominal, ela faz força na bexiga, e aí faz com que tenha mais descida de urina. Se você não está preparado, com a musculatura preparada, você não consegue segurar, você acaba perdendo. Né? Tem a de urgência, a incontinência de urgência também, que é aquela que você não consegue. Você sabe que a bexiga tá cheia, minha bexiga encheu, só que não deu tempo de eu chegar ao banheiro. Mesmo você estando ciente dessa bexiga cheia, não consigo chegar ao banheiro,
perco essa urina, não consigo segurar até chegar ao banheiro, né? Essa incontinência urinária por urgência, né, que a gente chama de urgência, ela pode, a gente acaba identificando nela também uma bexiga hiperativa. A pessoa acaba indo ao banheiro o tempo inteiro, o tempo todo, com medo de perder urina no meio do caminho. Então, a gente acaba causando uma bexiga hiperativa. A gente confunde o músculo que tem dentro da bexiga. E aí, ele fica hiperativado. Então, fica essa bexiga hiperativa de xixi toda hora. Toda hora. E aí chega lá, ou não sai tudo por conta dessa tensão, né, desse trabalho do músculo excessivo. Ou não tem nada, né, ou sai pouquinho. E aí a gente também poderia classificar como bexiga hiperativa. Tem também a mista, que as pessoas podem apresentar as duas, tanto a por esforço e tanto a de urgência. Tá? E aí é um pouquinho mais complicado. É mais complicado. Tem também uma que tem maior incidência em homens, que é a de transbordamento. Lembra que eu falei da próstata? Sim. O que ela faz lá na uretra? Ela dá uma pressionada na uretra. Certo. E aí faz com que homens que tenham problema prostático fique presa um pouco essa urina. Essa urina fique presa na bexiga, não saia toda a urina pela uretra. E aí é como se fosse fica um restinho, né? Isso. E aí a bexiga enche com mais rapidez. E aí essa quantidade de urina, ela acaba fazendo força para sair. É onde tem a perda. Mas esse tipo é mais para os homens, né? Por conta da próstata. De transbordo. E tem a enurese noturna que a gente falou, que é quando tem a perda de urina à noite, né? E essa aí a gente fala que, assim, 1 hora antes de dormir, evita ingesta de líquido. Que aí você não diminui essa chance de você ir ao banheiro durante a noite. Tem gente que não tem controle, né? Sim. De ir ao banheiro ou de fazer a urina na própria cama. E por que o índice é maior das mulheres? Tem um motivo? Primeiro fator, hormonal. Né? Mulheres acima de 40 anos, né? A gente sabe que o nosso corpo sofre de diversas alterações hormonais. Tem a influência do útero, que é muito mais pesado, né? O homem não tem um útero em cima da bexiga, Faz sentido. Né? E principalmente gestantes. E tem as questões neurológicas também, né? Que aí, dependendo da altura da lesão, vai afetar se a pessoa vai perder, se a pessoa vai ter o controle de conter, se a pessoa sabe que tá com a bexiga cheia, pede para alguém, só que ela não consegue fazer a urina, né? Não consegue urinar, né? Porque existem diversas situações quando você tem um quadro neurológico. E aí entra também o fato de afetar todas as idades. Esse fator neurológico também, né? Afeta todas as idades. Né? E é por conta das lesões mesmo que acontece ali na medula. Dentro da nossa bexiga, nós temos as transmissões nervosas também, né? Assim como todo o nosso corpo. E aí, cada região vai ficar responsável, por exemplo, dependendo da altura, a pessoa deixa de mexer uma parte do corpo, certo? E a mesma coisa acontece dependendo da altura da lesão. Se não chegar a informação total até o cérebro, a pessoa perde a urina, onde não tem controle, não sabe que está cheio, né, de urina. E aí, dependendo da altura da lesão, você tem um grau de incontinência. Então, os fatores neurológicos também influenciam na incontinência urinária. Vamos passar então para o bloco 3, você acabou de falar, as crianças também podem ser afetadas também. E você falou sobre a causa, né? Sim, é chamado nas crianças a bexiga neurogênica, a maioria dos casos, bexiga neurogênica. São as crianças que não têm o controle, não sabem que estão com urina, né? Mas é a mesma causa, assim, o mesmo problema também ou não? Neurológico mesma causa. O músculo interno não recebe a informação suficiente para trabalhar. Ou não trabalha nem para botar para urinar para fora, né? Nem sabe que a bexiga está cheia. Ele não trabalha, não tem essa resposta. Eita. Vamos para o bloco 3, então. Diagnósticos, tipos e tratamentos da incontinência urinária. Quais são os principais tipos de incontinência urinária? Acho que você já falou, né? A gente falou, essas que eu falei
por esforço, urgência, os 2 tipos juntos, o transbordo, que afeta a maioria das vezes o homem por conta da próstata, e a enurese noturna, que é a perda de urina durante a noite, na cama, né, Tem que falar do diagnóstico, né? Isso. Tem que buscar um diagnóstico, né? Não é assim falar, tô fazendo xixi um pouquinho, já pus um absorvente, uma fralda, que é fácil, né? Assim, é prático, né? Assim, não vou contar para ninguém, né? Sim. Uso isso e tal. Mas você não sabe o risco que está correndo de pegar uma infecção grave, isso né? Mesmo. Esse uso de absorvente recorrente, ele gera infecção de urina, né? Você está ali abafando, prolifera todos os possíveis tipos de bactéria que tem dentro de uma urina, porque a urina ela é excretada, né, com resíduos do nosso corpo, do que a gente ingeriu, né? Então, ela é excretada com esses resíduos. Se o corpo não quer, porque não faz bem. Sim. Então, ali, essa proliferação de bactérias, né, a gente não necessita, né? Então, ali, aquela proliferação de bactérias no absorvente, que o certo seria não usar, mas em alguns casos os médicos pedem para usar. Infelizmente, eles não buscam a gente para tratar. Ela está falando como fisioterapeuta, né? Eu falando como fisioterapeuta. Aí a paciente vem com o diagnóstico, né? E aí não é comum. Não né? é comum. Vir com o diagnóstico. Porque tem vergonha, não tem diagnóstico ainda. Sim, né? exatamente. Então, isso é muito grave. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Abrindo o coração, né? Para falar esse assunto super importante. Aí fala um pouquinho do tratamento. Vamos falar do tratamento. O tratamento o autotratamento, vamos dizer que é o exercício de Kegel, né? E nós temos também... Nós já treinamos. Nós treinamos, já expliquei. Você tem que fazer assim, vou pensar. Eu vou na academia. Isso. Vai ser gratuito. A hora que eu quiser, né? Isso mesmo. E vou repetir o exercício quantas vezes eu quiser. Isso. Então, e não cansa, né? Então, isso que é importante. Aí, você que está aí nos ouvindo, vai ter que começar hoje ainda, hein? Quer fazer um teste para ver se a musculatura está enfraquecida? Contrai, tenta contar até 6, sem ela tremer, sem você ceder, sem você precisar relaxar. Sem dar colher de chá, né? Aí, deu 6 segundos, você conseguiu? Arrasou. Sim, tá com assoalho bom. Tá com assoalho bom. Sem cupim. Se você... É isso mesmo. Agora, 6 segundos? 6 segundos. Agora, se você não conseguir... 6 segundos. Você já pode procurar um profissional, assim, né? Que tá precisando ir na academia. Isso, né? Uma musculação para o assoalho. Tá enfraquecido, né? Ele começa a fibrilar. Se a gente faz o exercício, ele começa a fibrilar. Se passa dos 6 segundos, né? Principalmente mulher. Da mulher tende a ser mais enfraquecido por conta dos fatores hormonais, por conta do peso do útero. A fibrilação é quando começa, começa a tremer, você não consegue sustentar mais. Isso. Você não consegue sustentar mais. Voltando lá nos tratamentos. Então vamos voltar para o tratamento. O programa está quase acabando, hein? O diagnóstico, ele é dado pelo médico e a gente sempre espera que a pessoa venha até nós, fisioterapeutas, para podermos ajudar, né? Então, a gente orienta o exercício de Kegel, né? Que é esse exercício da contração para todos os pacientes, né? Que é o ideal, para todo mundo, até mesmo quem não tem os tipos de incontinência. E a gente trabalha também com a estimulação intravaginal, né? Que são estimulações elétricas, é o famoso choquinho, só que intravaginal, que vai ajudar nesse fortalecimento do assoalho pélvico. Aí um aparelho na fisioterapia, né? Quando você tem na fisioterapia, ela que vai orientar e que vai fazer isso, né? Isso mesmo. Aí a gente faz essa orientação, aí vai ligar durante a sessão. Tá? Nós temos também isso no caso de mulher é intravaginal e no caso do homem é anal, tá? Que é para onde a gente consegue acessar para poder fazer o fortalecimento do assoalho pélvico, tá bom? Temos também os cones vaginais, agora eu vou mostrar aqui, gente, o formato de um pezinho, que eles entram mesmo, eles vão lá... É igual uma academia mesmo, fala a verdade, academia. É isso mesmo. Na academia você compra os pezinhos lá, É isso mesmo. Aqui eu tenho os cones de 5 cores, né? Cada cor, ele tem um peso. Se você quiser pegar, Lair, ele é só a demonstração, tá? Ele é o peso, na verdade, são todos do mesmo tamanho, mas tem um peso diferente. Que é como se fosse mesmo aquele pezinho que a gente compra na academia, que você usa para fortalecer o músculo do braço, da perna, né? Só que tamanho então, menor. Só que esse é pro assoalho
Pélvico, é. Ó, pessoal, não é, tem que falar assoalho pélvica. Tá vendo? Pélvico, né? Tem que guardar esse nome, tá? E os pezinhos são assim, hoje que você não tá vendo, você tá só nos ouvindo. Parece assim, o que parece isso? Um conezinho. Um conezinho Isso pesado. De cone vaginal. Então, um é menos pesado que o outro, né? Isso. E aí tem um fiozinho. 1, 2, 3. São 5. São cinco cores, 5 pesos. 5 pesos diferentes. É igual na academia mesmo. Você compra aqueles pezinhos e vai aumentando. Quanto mais você vai ficando forte, você vai trocando vai peso. aumentando o peso. Vai conseguindo levantar mais, né? Isso. Então, e aí a mulher utiliza, coloca na vagina, né? No introito vaginal. Fica só a cordinha. Eu vou demonstrar aqui no meu protótipo, tá? Isso é um tratamento de fisioterapia para fortalecer o músculo pélvico, né? E é com a presença do fisioterapeuta de preferência, né? A gente só libera para fazer em casa, que a gente vê que a pessoa tem um cognitivo bacana para fazer. Sim. E se a pessoa já está conseguindo fazer na clínica, tá administrando bem o exercício, tá? Sim. Então tem esses cones vaginais, que eles vão na vagina e fica só o fiozinho para fora. E aquele exercício de Kegel a gente faz outra tentando... vez, só que com peso. Isso, tentando sustentar o... Não, é perfeito uma academia, né? É academia. Isso. E quantos pesos? De que peso a que peso esses 5? Esses aqui gramas? são gramas. Gramas. Ó, 20... 32 gramas, 45, 57 e 70 gramas. 70 gramas. O mais pesado, 70 gramas. Mas E tem gente músculo que- É pesadinho, né? pequeno é muita coisa, pesadinho. né? Ó, pode pegar esse Ele é bem pesadinho mesmo. Ele é 70 pesadinho. gramas. 70 gramas. Ó, esse aqui É. Isso quando você já está na academia há um ano, mais ou menos, tá? É isso, tem que estar bem fortalecida. Isso. Acho que até quem não tem incontinência não consegue segurar os 70, não. Vai ser, e aí, depois que conseguir todos esses pesos, né? Você vai ter um assoalho, ó. Bem trabalhado, maravilhoso, hein? bem trabalhado. Isso mesmo. É. Mas é necessário, né? Isso. Necessário. E tem os tratamentos que quando a gente põe na internet, né, ainda aparece tratamento cirúrgico, que é por conta da bexiga baixa. Né? Então, ainda tem muito disso. Você encontra muita gente, muita mulher que fala, eu vou fazer vou suspender a bexiga, né? É isso mesmo. Tô com em a alguns bexiga casos baixa, não tem nem... Né, tô com a bexiga baixa, vou suspender a Porque assim, tem o tratamento medicamentoso, tem o tratamento por cirurgia, mas o que adianta a gente suspender a bexiga e o assoalho pélvico, ele continuar enfraquecido? O que vai acontecer? A bexiga vai cair de novo, né? Então não vai sustentar. A gente precisa ter a nossa base, gente. Então o que a gente... É melhor abrir uma academia em casa, hein? Isso né? É isso mesmo. Toda mulher tem que ter uma academia em casa, né? Para essa musculação do músculo pélvico. Isso mesmo, tem que ter. E é de graça, gente. Não é de graça. Por enquanto não precisa ter os pezinhos, né? Os pezinhos é só depois, quando você estiver bem mais fortalecido, né? Sim. É melhor... e o pezinho a gente orienta... fazer, a princípio, com um profissional. Isso. Aprender com um profissional e Sim. depois, se o profissional achar que você está apto para realizar em casa, ok. Isso. E o profissional da área é o fisioterapeuta, tá? Fisioterapeuta, isso. Deixa eu falar, quando busca ajuda profissional, quando que dá aquela luzinha vermelha, preciso ir num fisioterapeuta, para ver se realmente estou com esse problema. As pessoas têm que ter ou já uma infecção, Uhum. ou a bexiga já tem que estar lá muito baixa, ou não tem mais escape. Vem a perda da urina total. Não é só um escape. Porque enquanto é um escape e suja só um pouquinho vamos dizer, da mulher, de calcinha, um pouquinho na cueca, aí tá tudo bem. Estou controlando. Tá tudo sob controle. Agora, quando você tem assim, não tá tudo bem, não tá né? tudo bem. É o que as pessoas acham, não, né? mesmo assim, não Perder tá urina não é já legal, é o começo, gente. né? Já é o problema começo. sério. Então, aí, algumas pessoas buscam ajuda. Outras vão buscar, já é tardio. Né? Então, não... Então, nos primeiros pinguinhos já é bom O primeiro pinguinho já é bom ir atrás. Aí o médico, ele diagnostica, alguns mandam pra gente, outros não. Depende muito de Porque de o médico também não tem, assim,
Porque esse tratamento, na verdade, ele não é oferecido pelo SUS em qualquer hospital e nem em qualquer clínica. Infelizmente, não. Infelizmente, não. Então, nós estamos falando da APRAESP, por isso que nós estamos aqui. A APRAESP está a serviço, né, da população. Sim. E nós ajudamos muitas cadeirantes, né? Mulheres, mulheres e homens, né, que usam a cadeira de rodas e têm incontinência urinária. Então, a gente procura ajudar bastante. Mas eu sei que no SUS, né, você não vai ter nem essa conversa franca, Sim. né, e nem essa orientação médica para poder parar com isso, né? Nós estamos falando de saúde pública, porém esse serviço não é ofertado ainda, Não, né? ainda não. Então a APRAESP sempre é pioneira, ela sai na frente, né, para ajudar a população. Eu estou aqui informando, né? Estou há mais de 50 anos na APRAESP, eu gosto de informar, tudo que eu sei eu passo para todo mundo. Então isso é uma coisa que tem que ser tratada com bastante naturalidade. Ela não é normal o assunto, né? Não é normal você perder urina. Não é normal nem para o homem nem para a mulher. Mas é natural que você converse sobre isso e que você abra uma academia na sua casa para fortalecer. Uma academia íntima. Isso, uma academia íntima para fortalecer o seu assoalho, né? Isso, para fortalecer. A base da incontinência urinária, o tratamento da incontinência urinária, né? Se não for um grau muito avançado, né? Tudo que a gente descobre independente a prevenção é excelente, independente da patologia, tudo que a gente descobre antes, o nosso resultado é melhor. Sim. Né? Então, com certeza. Qualquer sinal, né? Pessoal aí que vai para academia. E a Tamires, ela é funcionária da APRAESP, ela faz palestra para os nossos funcionários, para os nossos pacientes, né? Isso. Então já tem assim um hall de pacientes, né? Hoje, agora nós vamos ter na rádio, que tem muita gente que está ouvindo, nós vamos também colocar amanhã no YouTube, temos certeza que vai atingir muita gente. E o nosso objetivo é atingir mesmo, né, uma grande parte da população, aquela que não tem esse recurso. Porque a mulher que tem mais formação acadêmica, né, ela está estudando, ela tem informações, então ela administra esse problema. Sim. Mas a dona de casa, né, que não tem uma formação acadêmica, ela fica sem saber, estou fazendo xixi na calça, que história, né? Vou pôr um absorvente, vou pôr uma fralda, e aí não fala. Então, esse não é o tratamento. Porque existe bastante propaganda de absorvente, de fralda, mas não existe propaganda de tratamento da academia. Nós vamos ter como chama isso? É uma série de academias, né, de graça, que ninguém vai cobrar nada de ninguém, para todas as pessoas terem em casa, né? Toda a família ter uma academia em casa. Cuidando da assoalho. É isso mesmo. É isso aí. Então, essa é a nossa mensagem do dia. Nós estamos chegando ao final, né, Paulo? Isso. E aí nós precisamos aproveitar aqui o nosso Zé da Arapuca, que está lá na mesa, né? Hoje está tendo um pouco de ajuda do Marcos. E aí nós temos uma dupla aí. Hoje nós somos minoria, viu? São 3 homens e 2 mulheres. Aqui, é verdade, estúdio, é verdade. Né? Aqui na Rádio Pérola da Serra, que tão gentilmente tem nos recebido. E aí estamos em minoria, aqui 2 mulheres e 3 homens. Mas como a palestra é para todo mundo, né? Sim. Então hoje não tem competição. Valeu, tá os homens aqui, né? Para todo mundo. Então eu quero agradecer a presença da Tamires, que é uma fisioterapeuta especializada nesse assunto, e eu quero recomendar, né, assim, a gente vai ter uma franquia gratuita, tá? A gente vai orientar para ter uma academia em casa, né, de forma gratuita, e que vai fortalecer, vai fazer uma musculação para a sua região pélvica, né? Isso vai ser muito, muito bom para a sua saúde. E vamos aproveitar também para chamada para as redes sociais da APRAESP. Isso aí, Paulo. facebook.com/APRAESP, no Instagram é @APRAESP, no YouTube, amanhã, sempre às quartas-feiras, 19 horas, a gente upa o vídeo com o áudio aqui da Rádio Pérola da Serra, tá? Assim você consegue ver com imagens tudo que foi falado aqui para você entender melhor sobre a incontinência urinária, tá? E se esse episódio foi útil para você, já vai no YouTube agora, coloca APRAESP Podcast, se inscreva lá, tá? E ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações de sempre quando tem um episódio novo.
Acho que é isso, né, Ler? Isso mesmo. A gente vai aproveitar e falar tchau e mostrando o pezinho aqui, né? É isso aí, ó. É isso aí, ó. Pessoal, amanhã vocês vão nos assistir no YouTube com o pezinho. Com o pezinho, da musculação. Esse aqui é para academia mais avançada, né? Isso. Mas não precisa ter esses pezinhos em casa, não. Não. Tá? Pode começar sem pezinho. Sem pezinho tá, mesmo. Pessoal? É isso aí. Um abraço para cada um. Então, se esse episódio foi útil para você, compartilhe com alguém, curta, se inscreva e ative o sininho da notificação. Até o próximo episódio e até mais. Obrigada.